Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui. Este canal é um espaço de reflexão sobre a vida cristã, sobre a fé vivida no cotidiano, sem pressa, sem idealizações e sem respostas fáceis. Se esse tipo de conversa faz sentido para você, já aproveita para se inscrever aqui no canal e continuar essa caminhada junto comigo. Hoje eu quero refletir com você a partir de uma pergunta um pouco difícil. Onde está Deus quando a dor deixa de ser teoria e se torna uma realidade? Existe uma diferença significativa entre falar sobre o sofrimento e atravessar o sofrimento. Enquanto ele está no campo das ideias, nós conseguimos organizar respostas. Conseguimos organizar explicações, teorias, justificativas. Mas quando a dor chega perto, quando ela entra na nossa vida, essas respostas começam a perder a força. O filme Terra das Sombras nos coloca exatamente diante desse ponto. Ele acompanha a vida de C.S. Lewis, um professor respeitado, acostumado a falar com clareza sobre Deus, sobre fé e sofrimento. Um homem que construiu uma vida segura para si, uma vida organizada, uma vida controlada. Mas tudo começa a mudar quando ele se envolve com Joy. E pela primeira vez, a sua vida deixa de ser apenas mental, apenas pensamento, e se torna experiência. O relacionamento dos dois evolui e o afeto começa a aparecer. E com ele, algo inevitável também acontece, a vulnerabilidade. Porque amar alguém é sempre correr um risco, o risco da perda. E é justamente isso que acontece. Joy adoece e, diante da possibilidade real da perda, Lewis é confrontado com algo que ele nunca havia enfrentado daquela forma. A dor deixa de ser um tema e se torna uma realidade na sua vida. Existe uma frase muito conhecida associada a Lewis que diz o seguinte: a dor é o megafone de Deus para acordar um mundo surdo. Enquanto está no campo das ideias, essa frase até parece fazer sentido, é uma frase coerente. Mas quando a dor chega de verdade, essa frase pode soar pesada para aquele que está sofrendo. Porque agora não é mais apenas palavras que fazem sentido, é experiência. O filme Terra das Sombras mostra algo extremamente importante. A fé cristã não elimina esse conflito. Crer em Deus não impede as nossas perguntas e muito menos impede de passarmos por crises. Pelo contrário, ser cristão é seguir a Jesus e não negar a sua cruz. Em determinado momento do seu luto, após ter perdido a esposa, Lewis se vê questionando não apenas a dor, mas o próprio Deus. E isso nos diz algo muito importante. A fé verdadeira não é aquela que nunca duvida, é aquela que não foge da realidade. Porque existe uma tentação muito comum na vida espiritual, a de construir uma espiritualidade que funciona apenas quando tudo está bem. Uma fé capaz de responder a tudo, mas que não suporta o sofrimento real. O filme desmonta esse tipo de espiritualidade, nos mostrando que a dor não é resolvida com frases prontas. Ela precisa ser atravessada. Mas talvez a lição mais significativa não esteja apenas na dor, mas no amor. Antes de conhecer Joy, Lewis vivia protegido, em um tipo de segurança emocional onde nada realmente o atingia, mas também onde nada realmente o transformava. Amar alguém mudou isso, porque amar significa abrir mão do controle. Esse controle que nós sempre falamos aqui. O nosso velho homem, aquele que nos dominava antes do nosso batismo, ama o controle. Mas não fomos criados para ter esse controle em nossas mãos. A experiência de Lewis nos lembra que amar significa se expor, significa aceitar que a vida não pode ser protegida o tempo todo. E o filme Terra das Sombras também se encarrega de nos ensinar uma ideia que é simples e verdadeira.
A dor de depois faz parte da alegria de agora. E isso acontece porque nós construímos muitas lembranças boas com as pessoas que amamos. Então depois, mais dolorido é nos despedirmos delas. Então por isso, a dor depois faz parte da alegria de agora. É difícil de aceitar a morte de quem amamos, porque nós queremos o amor sem o risco, a alegria sem a perda. Mas isso não existe. O que Joy ensina ao grande intelectual C.S. Lewis é que evitar a dor é, no fundo, evitar o próprio amor. E talvez seja exatamente isso que o filme também ensina, que a vida não é segura, mas é real, que a fé não elimina o sofrimento, mas se mostra ainda mais necessária diante do sofrimento. Com a história de C.S. Lewis, também aprendemos que amar sempre custará alguma coisa, mas ainda assim vale a pena, porque no final das contas não somos transformados pelas ideias que dominamos, mas sim pelas experiências que nos atravessam. E muitas vezes é no meio da dor que aprendemos mais sobre o que é ter fé e sobre o Deus que nos ampara e sustenta nesta vida. Se essa reflexão fez sentido para você, eu recomendo muito que você assista ao filme Terra das Sombras. É uma história profunda, sensível e extremamente honesta sobre fé, amor e sofrimento. O link para assistir está na descrição deste vídeo. Obrigado por estar aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Até lá!